Quem vem hoje aos nossos estúdios, os estúdios do podcast da Alesp, é o deputado Paulo Mansur, do PL. Obrigada. Obrigado, Renata, a todos os seus telespectadores aqui do podcast. E hoje é um livro aberto aqui, vamos falar bastante coisa. E vamos começar dizendo da eleição na Argentina. O Javier Milei ganhou com 56% dos votos. Como é que vocês, um partido semelhante também de direita, enxergam essa visão, tendo até inclusive o caso do ex-presidente Bolsonaro felicitado, irá para a posse? Sim, para nós, da direita conservadora, é um momento de esperança, né? Ver que o Milei disputou com um presidenciável, que era um Massa, que estava no poder, ou seja, com uma estrutura muito grande, com financiamento de política enorme. E mesmo assim, o Milei conseguiu vencer as eleições. E quando se vence uma eleição pelo lado da direita conservadora, muitas das opiniões são colocadas, das ideias que são colocadas no debate. No caso, o Milei falou que ia privatizar a água, não iria mais fazer obras nesses próximos anos, iria congelar, não ia fazer obra nenhuma na Argentina e só ia acabar as obras que estavam sendo feitas. Uma gestão de secar a máquina pública. Então, o presidente Bolsonaro teve esse estilo no seu governo. Ele passou por um período difícil, que foi a pandemia que acabou acontecendo na história do Mundial, mas é uma esperança grande que surge, porque a gente tem no próximo ano a eleição do Trump, depois vem de novo o Bolsonaro, que se Deus quiser ele vai ser elegível, que é todo mundo da bancada conservadora que fica com esse sentimento, né? Uma pessoa que não tem nenhuma condenação por corrupção, não tem citação por corrupção e se torna inelegível pelo que ele se posiciona. Vocês tinham certeza da vitória, Milei, lá na Argentina, do presidente? Olha, quando eu vi o debate na Globo, apareceu na Globo News o debate deles, eu fiquei um pouco com dúvida, porque o Massa ele conseguiu enrolar muito no debate. Mas a popularidade do Milei na rua era um negócio astrondoso e que o Massa não tinha. Olhando todo o cenário, eu achava que o Milei ia ganhar. E aí acabou acontecendo as bocas de urnas, né, que acabaram fazendo lá na Argentina, e deu já a vitória dele um pouco antecipada, até o presidente Massa lá acabou anunciando antes do prazo, reconhecendo. Então eu achei que foi muito bom. E aqui para o Brasil, o que a gente pode trazer de lá para cá? Nós falávamos antes sobre a questão da inteligência artificial, que os próprios marqueteiros, que inclusive o marqueteiro, não me recordo o nome dele, que é um argentino residente no Brasil, ele foi o responsável pela eleição do governador Tarcísio de Freitas e também pela eleição do presidente Milei. Como é que você vê essa questão do uso da inteligência artificial? É um novo patamar. Tivemos aí as eleições normais, vivemos as redes sociais e agora a inteligência artificial. A inteligência artificial é algo também muito perigoso, né? Então, é uma tecnologia que é muito inovadora. Até o Bill Gates, entre outros, bilionários falaram sobre esse assunto com muita cautela. Eu sempre, desde sempre, não por causa da eleição passada, mas eu não tenho tanta segurança nas máquinas que têm votação no Brasil. É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Agora, com a inteligência artificial, fica mais dificultoso. Por quê? Porque é uma máquina. Uma máquina ela pode ser manipulada. Quando você escreve algo, não. Tem uma eleição agora na Argentina que foi voto impresso, saiu o resultado em 2 horas, teve fiscais na Argentina toda. Foi algo bem legal, bem correto, todo mundo saiu satisfeito. E eu vejo que a gente precisa aprimorar. Vamos continuar com a máquina da urna que a gente tem? A urna eletrônica. Na urna eletrônica. Por que não o voto impresso? O voto impresso, a máquina continua, só que imprime o voto e o eleitor leva impresso o seu papel
e fica um outro papel numa urna eletrônica e depois é comparado no final, batendo a urna eletrônica com a máquina. Eu acho que fica uma segurança maior, até por causa disso mesmo. Inteligência artificial, as coisas no mundo que tem e que pode vir a ter um erro na urna eletrônica. Eu sou da opinião que a gente deve se proteger mais. Por que não? Isso, no caso, propriamente dito, no dia da eleição. Mas, deputado, em relação ao uso da inteligência artificial para as propagandas, que foi muito isso que nós vimos agora na Argentina. Sim, isso daí é uma inovação, né? E assim, eu acho que no Brasil as eleições foram muito decididas pela rede social. A rede social é algo que definiu. Eu fui eleito pela rede social. Eu tive pouco recurso na minha eleição, né? Foram 300 mil reais que eu tive e tive 86 mil votos. Tem candidato que investiu 3 milhões e 800 mil, que teve menos voto que eu, ou alguns que tiveram mais. Então, eu acho que a inteligência artificial, a rede social, elas são importantes para, assim, se o deputado ou o político que estiver saindo candidato tiver também uma inteligência em cima desses fatores, pode se beneficiar. Não há um risco de uma manipulação, de mais entrada de fake news? Olha, fake news aí que eu acho que é um negócio muito importante. Ela tem que ser apurada rápida e tem que ser combatida. Então, por exemplo, quando... Você sofreu, desculpa até tratá-lo por você, mas você sofreu fake news nas suas duas eleições? Eu não sofri fake news. Eu acho que mais as pessoas que são muito vistas, né? Eu acho que candidato ao executivo que sofre mais fake news. Governador, presidente, prefeito. E esse fake news é importante ter uma cobrança, né? A pessoa pagar pelo crime que ela cometeu, porque realmente prejudica o candidato. A gente teve, por exemplo, um fake news da Amazônia, que eles fizeram na época do presidente Bolsonaro, quando estava na eleição. Salve a Amazônia. Quem nunca viu essa música aí rodando na internet agora? E que falavam que o Bolsonaro foi o maior queimador da Mata Amazônica da história. E agora, em outubro, teve a maior queimada da Amazônia dos últimos 25 anos. Então, e todo mundo fica em silêncio. Então, você enganar o público de uma maneira, colocando que, por exemplo, o presidente Bolsonaro era um genocida, que a culpa das mortes eram deles, ou seja, a Covid não veio do Brasil, a Covid veio da China, ela surgiu no mundo, é um negócio que estava no ar. Se eu estou aqui com você, alguém tem Covid, alguma pessoa pode pegar, a gente não pode culpar uma pessoa nesse extremo e da maneira que fizeram. Então, quando a esquerda fala em fake news, existem muitos outros fake news que foram feitos e que acabaram prejudicando a eleição do próprio presidente. Como é que vocês do partido enxergam a questão do Poder Supremo, Poder Judiciário Supremo lá em Brasília, questionando a lei, o projeto de lei que foi aprovado aqui, sancionado pelo governador, que acaba abatendo e para que as pessoas que tenham sido punidas por não terem tomado vacina, não terem utilizado as máscaras, até mesmo como o ex-presidente Bolsonaro, tenham recebido um bônus de zerar, ninguém paga a conta. Então, eu acho que na época daquele caos da Covid, algumas ações, por exemplo, foram corretas e outras eu não concordo. Algumas ações de, olha, vamos usar máscaras. Às vezes tem uma obrigatoriedade um pouco da máscara naquele momento, certo? E hoje é um outro momento onde a gente olha para trás e fala, não vamos cobrar desse trabalhador essa multa. Porque naquele momento foi para a gente, olha, usa a máscara. Foi ali uma lição, olha, usa. Mas agora, passando tudo isso, a gente olhando para trás, fala, não, tudo bem. Não precisamos pedir para essa pessoa pagar uma multa estrondosa dessa. Até porque o que eu não concordo e o que eu nunca concordei na pandemia era o fechamento de tudo, o fechamento do comércio. Porque aí pessoas começaram a passar necessidade, pessoas começaram a não começar a sustentar a sua casa, sustentar a sua família. É diferente de mim
e é diferente de outras pessoas que estão até aqui na Assembleia que recebem o seu mensalzinho todo mês. Eu, como deputado estadual, se eu tiver uma pandemia amanhã, eu vou receber o meu dinheiro aqui da Assembleia. Mas as pessoas que são empresários, assim como eu sou também, não recebem. Elas dependem de algo. E o IPTU, que não foi descontado pelos prefeitos, o ICMS do governador na época do Dória, ele aumentou o ICMS. Né? Então, a política que deveria agir para dar desconto, para fazer financiamento para a população de baixa renda, não fez. Mas cobrando imposto e obrigando a pessoa a ficar em casa, fez. Nos Estados Unidos, eles agiram diferente. Fica em casa e eles abriram um financiamento de R$200 mil para as pessoas sem juros. Então, elas poderiam ficar em casa. Para encerrar o $1.000. o capítulo do Bolsonaro. A eleição de Milei. Renasce Bolsonaro no Brasil? Renasce. A nossa esperança é que ele venha candidato. Muitas pessoas falam da Michelle, que a Michelle tem muito carisma, fala muito bem, tá com ele, é o braço direito dele, esposa dele. Mas a ideia é que ela vá para senador em Curitiba, isso que falam nos bastidores. O Eduardo Bolsonaro vindo para senador em São Paulo. Então a ideia do presidente Bolsonaro é fazer 44 senadores. E a gente nunca duvida dele, né? Porque ele falou, o astronauta que vai candidato ao Senado em São Paulo, ele ganhou. Então não duvidem de Bolsonaro. Quando ele fala alguma coisa, a gente tem que prestar bastante atenção. Agora, vamos falar aqui da casa, da maior Assembleia da América Latina. Em relação à privatização da Sabesp, como é que está? Vocês que são partido governista, como é que está a oposição? O que a gente tem daqui para o final do ano? Então, eu sou empresário, sou a favor da liberação econômica, sou a favor das privatizações, porque a privatização você acaba... Quando você privatiza algo, alguém vai gerenciar e é um empresário que vai gerenciar aquilo que é privatizado. Ou seja, tem um viés administrativo privado. Então não tem desperdício de cargo público, enfim, a privatização é muito boa. Só que ela precisa ser feita num bom contrato. Não adianta a gente fazer uma privatização de uma maneira que quem se beneficie é essa empresa que a gente vai passar as ações ou vai contratar. Por exemplo, em Paris, a privatização deu errado. Fizeram uma privatização com um contrato ruim. A privatização, por exemplo, também do saneamento básico na Argentina. Deu errado, porque atrelaram ao dólar. Agora, privatizações que acabaram dando certo na Austrália e em outros países foram boas. E agora o Tarcísio vem com todo esse conhecimento de outros países que deram errado e deram certo e coloca no contrato. Então, qual é a ideia do governador? Hoje a Sabesp, 55% dela está na mão do Estado. 45% dela já é privatizada, já está no mercado aberto, qualquer um pode comprar ação, eu, você, todo mundo que está nos assistindo. O governador quer vender 30% dessas ações e ficar com 25% das ações da Sabesp. Ou seja, ele vai ser ainda, o governo ainda vai ser o majoritário, porque a segunda empresa que tem mais ações fora a Sabesp, hoje tem 2%. Então, ele vendendo esses 30% vai gerar uma garantia, vai gerar um volume em caixa de 10 bilhões de reais. Esses 10 bilhões de reais vai ser investido no saneamento básico. Porque existe o marco do saneamento que até 2029, 99% da população tem que ter saneamento básico, água potável na sua casa. Por que foi feito isso? Porque é um absurdo hoje a gente ter no Brasil um déficit de pessoas que não conseguem tomar uma água limpa. Então foi colocada uma meta e a gente precisa respeitar essa meta porque aquela pessoa que está lá na ponta e ela não pode tomar um copo de água, ela não pode ter água na sua casa para lavar a roupa, que a água dela é preta, a água dela é suja, amarela, ela precisa de uma água para ontem, ela precisa viver. E isso vai ser possibilitado através da privatização? Da privatização, 1 milhão de pessoas a mais vão ser atendidas, 1 milhão de casas, 1 milhão de casas a mais, é muita gente. Você vai gerar um impacto em praticamente 5 milhões de pessoas, né?
Se a gente falar até da extrema pobreza, às vezes tem pessoas que moram em 10 numa casa, né? Então eu acho que a ideia é boa, a gente continua com o controle da empresa, continua com voz, continua com expressão, e você adianta e tem essa meta planejada que em 2029 todo mundo vai poder ter água potável na sua casa de São Paulo. Agora, o que me deixa indignado é ver o pessoal do PT, do PSOL, contra isso, porque muitas pessoas do PSOL, até a Mônica Pretas, enfim, eu vim da periferia, eu passei fome. Não é para ontem que essas pessoas precisam, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu tenho, assim, se tiver alguma coisa que o Tarcísio fez e eu sou contra, eu falo. Eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, eu sou totalmente contra colocar dinheiro público do Estado em parada LGBT, que teve aqui em São Paulo. Eu sou contra e foi patrocinado pelo governo do Estado. Eu sou contra. Tem coisas que eu sou contra, mas Sabesp eu sou a favor e diversas outras. Como é que vai ser para aprovar esse projeto de privatização da Sabesp? Porque nós temos aí uma esquerda bastante aguerrida, a direita com maioria, mas ali quase que a equação ainda não fecha, né? Sim. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, existe muito toma lá da cá com emenda parlamentar, por exemplo, que a gente sabe. O governador Tarcísio, ele conseguiu driblar isso com os parlamentares de uma maneira muito significativa. Ele conseguiu conversar com o parlamento, fazer reunião, explicar esse movimento da importância do projeto. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a privatização da Sabesp, que vai gerar 10 bilhões em caixa, a gente não tem nenhum real a mais de emenda do que é obrigado por ano. O governador Tarcísio reuniu 58 deputados para conversar sobre a Sabesp. Da base governista. Da base governista, não chegou e falou, vamos dar 10 milhões a mais para cada um em emenda. Ele poderia fazer. As emendas são importantes para o parlamentar para fazer o quê? Para mandar para cidades que o parlamentar tem muito carinho. Né? Por exemplo, eu tive muito voto em Jaú, tive muito voto em Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo. São Paulo foi a cidade que eu fui mais votado. Quero mandar emenda para o hospital, para a Santa Casa de São Paulo. Quero mandar recurso. Né? Então é importante a emenda. Só que nós, da ala mais bolsonarista, a gente não tem tanta essa ligação em tomar lá da cá. Então, nós do bloco, por exemplo, eu não tenho nenhum cargo indicado para o governador Tarcísio. Eu poderia ter indicado, eu tenho medo de indicar. Vou indicar uma pessoa se ela faz alguma coisa errada. Então eu não indico ninguém. Já falei com o governador. Governador, isso é responsabilidade sua. Né? Agora, é importante emenda parlamentar? Agora vai desse movimento. Agora cada parlamentar, por exemplo, cada deputado estadual tem os seus interesses. Né? Tem deputado estadual que não vai votar, mesmo sendo benefício para a população, ele fala, não vai votar porque o governador Tarcísio, na cabeça dele, não está me atendendo. Não está me dando emenda, ou não está me dando emprego, ou não está me dando aquilo. Então, cada parlamentar tem o seu movimento. E o governador Tarcísio, como arquiteto disso, ele tem que entender cada deputado. O pessoal da base bolsonarista é mais fácil para ele. É o que eu acho. Segundo mandato, estamos indo aí para o 9º mês. Qual que é o balanço que o senhor faz da sua administração? Olha, eu apresentei alguns projetos de lei, eu tenho muito medo com a burocratização, né? Então é algo que eu sempre falei antes do meu mandato, tomar cuidado em fazer leis burocráticas que acabam atrapalhando a vida do cidadão. Falei também que não vou votar em aumento de imposto, né? É algo que eu falei na minha campanha sobre aumento de impostos, tipo ICMS, pode ser que até saiu no jornal hoje que o governador põe em pauta, é algo que eu falei na minha campanha que eu não vou fazer. Então tem muita coisa que a gente vai se posicionando. Por exemplo, teve esse negócio da Enel, eu entrei no Ministério Público pedindo para investigar a empresa, fui acatado pelo promotor de justiça e ele acatou o meu pedido para investigar a empresa, o porquê que ficaram 7 dias o estado de São Paulo, muitas das cidades sem luz. Então eu vou fazendo esse trabalho parlamentar de fiscalização e projetos de lei que eu acredito. Um deles, por exemplo, é o uso da tornozeleira eletrônica para
pessoas que cometem crime de estupro e crime de pedofilia, para pagar até o final da pena. Ou seja, aconteceu agora um caso que a gente teve da Taylor Swift, lá no Rio de Janeiro, que um rapaz que foi morto, um engenheiro, não vou falar até da moça, a moça acabou morrendo no estádio, mas nesse dia seguinte, nesse dia do show, teve um engenheiro de 24 anos que foi morto por 2 marginais que eles já tiveram 100 condenações. Sim, o rapaz estava na praia, né? 100 condenações. E a última condenação do rapaz que matou o engenheiro foi porque ele tinha ido numa loja de chocolate para assaltar, foi preso, a juíza liberou ele e falou para ele não ficar perto da loja. E ele estava a 200 metros da loja quando assassinou o engenheiro. Ou seja, se tivesse monitoramento de tornozeleira eletrônica, salvaria uma vida. E quanto que vale uma vida? Não tem preço. Então, a tornozeleira eletrônica que eu coloquei para pedófilos e para pessoas que cometem o crime sexual é porque muitas delas têm pena de 30 anos e saem por bom comportamento em 5 anos. E esses próximos 25 anos, eles têm que ser monitorados, porque são maníacos, são doentes, né? A gente não tem a castração química no Brasil, infelizmente, como a gente tem na Argentina, na Rússia, na Alemanha. Hoje ainda houve um caso repugnante, não sei se você tomou conhecimento, mas de uma pessoa que estava indo visitar um imóvel para alugar, começou a ouvir um barulho, era o pai violentando as crianças, 2 crianças. Sim. E aí chamaram a polícia, tudo, um ato completamente repugnante. Sim, eu sou protocolador da CPI da pedofilia aqui na Assembleia. Possivelmente em março ela deve estar agindo. Deve estar entrando a CPI da pedofilia. Eu tive uma assessora parlamentar, a Carol Heller, que acabou falecendo. Fico um pouco emocionado quando eu falo dela. Mas ela acabou falecendo. E ela falou que tinha sido abusada, tudo. Então é uma luta que eu abracei. E eu quero ajudar ela nisso. Seguindo nisso, em prol das crianças, né? Sim, em prol das crianças, né? Ajudar. Eu quero destinar agora as emendas para o ano que vem. Quero destinar para essas causas, né, para entidades que cuidam da pedofilia, entidades que cuidam de pessoas que têm depressão, no caso dela, porque a pessoa que ela é abusada quando ela é criança, ela desenvolve uma série de gatilhos. Sim. Gatilho da depressão, gatilho da ansiedade. Né? Isso. Carol Weller, no caso, falou que ela acabou tendo essa masculinidade, né, se vestindo mais de homem, querendo ser homem, para se proteger do pai, para se defender dele. Então ela não era gay, acabou se tornando por isso, ela falou. Ela falava para mim. Em relação à violência doméstica, você acha que nós precisamos ter leis mais rígidas? Tem a Lei Maria da Penha, que é o caso da jornalista Ana Hickman, que anunciou, fez um boletim de ocorrência contra o marido, isso há aproximadamente 15 dias. E aí o assunto voltou à tona, porque acontece em todas as casas, em todas as classes sociais. A justiça precisa ter mais leis mais rígidas? Então, existem leis no Brasil, só que muitas delas não funcionam, né? E isso é algo muito triste. Deputado, gostaria que o senhor falasse das comissões que o senhor atua como coordenador e também nas frentes parlamentares de apoio ao município de São Paulo e também a região metropolitana de Campinas. O que o senhor pode antecipar aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador? Então, estou na comissão de transportes, é uma comissão muito importante, né? A gente tem convocado dentro da comissão pessoas para se explicarem, empresas, Artesp, o secretário mesmo Benini foi fazer a sua explicação, que é um secretário de investimento do Estado. E eu acho que a comissão está andando bem. Teve algumas paradas esse último mês. O PT acabou não comparecendo a algumas comissões, ou seja, não teve quórum para a gente continuar com as comissões, infelizmente. Mas está indo bem. Eu tento... Na política, a gente precisa fiscalizar. Na política, a gente precisa estar atento e ter relação com os poderes para fazer. Então, eu tenho relação hoje com todos os secretários do governador Tarcísio. Se eu marcar uma reunião amanhã, eles me atendem. E essa relação é muito importante para atender as cidades do estado de São Paulo. E o que faz a comissão? Também me dá força
perante os municípios, como a Comissão da Região Metropolitana do Estado, que a gente tem a região metropolitana da Baixada, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, entre outras. Isso também ajuda. Mas eu acho que o principal é essa relação entre os secretários, de, por exemplo, estar lá na Baixada tendo assalto. Agora que teve lá em São Vicente, Arrastão, teve na entrada do Guarujá, a gente ligar para o DERIT 5 deputados da região e pedir para ele reforço e ele ir lá e atender, né? Como em São Paulo também, os meus posicionamentos que eu transformo em lei, que foi quando um rapaz levantou na Avenida Paulista, na parada gay, uma criança de 4 anos de idade como se fosse um troféu. Aquilo me chamou a atenção, imediatamente eu fiz uma lei para menores de idade não comparecerem, ser proibido no estado de comparecerem em atos LGBT. Mas ainda não foi sancionado. Não foi sancionado. Então tem muitas leis que eu coloquei em prática através do meu programa também. Eu tenho um programa no SBT, A Voz da População, já vai fazer 10 anos. E esse programa me fez ter uma visão do que acontece no dia a dia. Muitos problemas eu resolvo dentro do programa, porque as pessoas reclamam, tem lá o quadro Zap da população, o povo reclama e eu vou atrás de resolver. A gente resolve 4, 5 problemas diariamente no programa. Só que, como é um programa policial, me chamou a atenção do quê? Que policiais, muitas notícias que eu dou de policiais que estão de folga e eles vão lá e acabam defendendo o cidadão de bem e matando o bandido no momento que ele está de folga. E quando ele está de folga, acaba a folga dele, porque ele tem que ir lá na delegacia, ele tem que fazer uma série de coisas. Então eu fiz um projeto de lei que se o policial estiver de folga, de férias, e ele for defender o bandido, ele ganha mais... Se ele for defender a população. Se ele for defender a população de bem, ele ganha 3 dias de salário ou mais um dia de folga. Certo? Ou ele vai ter 3 dias de salário, se ele optar, ou ele vai ter 1 dia de folga se ele optar. Então ele decide. Está tramitando aqui na casa. Está tramitando. Eu acho que é um projeto de lei. Chamou a atenção do DERIT, ele gostou muito desse projeto que eu fiz. Então tem muita coisa andando e se Deus quiser, os meus projetos vão acabar passando, alguns deles. Fiz um projeto de lei agora para homenagear a mãe do presidente Bolsonaro, para pôr o viaduto Olinda Bolsonaro na Imigrantes, o pai dele também, protético Bolsonaro, lá na descida da Anchieta. Eu fui eleito pelo presidente, tenho uma honra por ele muito grande, gosto muito dele, e ele não tem placa sobre a família dele no estado de São Paulo, tem do Mário Covas, tem do Maluf, tem de outras personalidades da política que passaram, e eu quis fazer essa homenagem, e eu falei com ele, ele gostou, então tem muita coisa acontecendo. Deputado Paulo Mansur, a gente está quase chegando ao final do programa. Eu gostaria de falar de segurança com você. A segurança do cidadão e a segurança do parlamentar. Falo até isso porque, recentemente, o deputado aqui da casa, que já veio várias vezes também, Vitão do Cachorrão, ele sofreu um sequestro relâmpago em Sorocaba, numa estrada vicinal, e acabaram aterrorizando toda a família. Como é que é a questão da segurança da população e a segurança do parlamentar? Já que, como você próprio falou, tem uma ligação muito forte com o secretário DERIT. Sim, a pessoa que ela é pública e ela defende a população, ela precisa se proteger, tomar cuidado. Certo? E esses cuidados, eu acho que o presidente da Assembleia, o André do Prado, depois que ele assumiu, ele deixou, mas ele facilitou os deputados terem carro blindado. Antigamente era mais difícil. Hoje o deputado ele pode optar a ter um carro blindado. O senhor tem? Eu tenho um carro blindado, né? Eu tive um carro aqui no parlamento que a gente recebeu, eu acabei optando por mudar, então acabei pegando um carro blindado, no valor que é permitido aqui pela Assembleia de aluguel, e eu consegui pegar um carro blindado. Eu sou uma pessoa que toma muito cuidado com tudo, tem o meu programa que fala sobre o crime organizado, combate o crime organizado, o meu programa na televisão, e eu sou deputado também. Então, realmente, precisa entender o porquê que ele foi sequestrado. Foi porque ele foi parlamentar, onde é que ele estava, o que aconteceu. Mas sim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado, né, em descer do carro hoje, em fazer as minhas coisas, e com a segurança, né? Hoje eu tenho pessoas que ficam do meu lado, que me fazem um pouco de segurança,
E tenho também o meu porte de arma que eu estou tirando. E está nos finalmente. Mas é isso. Eu acho que assim, o parlamentar ele precisa realmente se cuidar. Né? Se cuidar. Porque se ele é um parlamentar combatente, como eu sou, por exemplo, que estou sempre no púlpito falando, combatendo o que eu acho, você acaba desagradando parte da população e existem muitas pessoas no Brasil radicais. E como melhorar a segurança para a população? Porque aqui em São Paulo a gente sabe que tem muitos bairros, até mesmo aqui próximo, que você não pode andar 2 quarteirões com um celular na bolsa, que você é assaltado. Sim, rigidez. Rigidez. São 2 pontos fundamentais. Educação e você ter uma lei rígida que funcione. Que as pessoas fiquem presas, que paguem pelo crime. Mas, principalmente, você ter presídios para dar condição. Eu sou totalmente a favor. Hoje a gente tem um déficit no Brasil de 500 mil presos. 500 mil presos que deveriam estar presos. E a gente não tem estrutura para isso. Só no estado de São Paulo tem um déficit de 80 mil. Então, o que eu penso? Por que não se constrói presídios e investe pesado nisso no Brasil para ter cada preso, realmente, 2 presos por cela? Para eles chegarem lá e pagarem uma pena grande. Quando tá assim ninguém vai preso no Brasil, porque é 30 por cela. Eu não concordo. Eu acho que a pessoa sai de lá mais estragada do que entrou. Eu sou a favor de como teve até num país lá, o presidente, foi um presidente que fez isso, que acabou investindo bastante em presídios. Eu acho que o Brasil deveria ir nesse caminho. Né? Mas agora a gente escuta cada notícia do governo federal que desanima. Né? Que a gente não sabe se o governo federal está querendo investir nesse combate ou não. A gente recebe informação que o ministro da Justiça recebeu uma esposa de uma pessoa que era do Comando Vermelho, aí o ministro da Justiça já falou que não foi ele que recebeu, foi outra pessoa. Então, mas para a população, a gente que está para a população, eu como parlamentar, mas as pessoas que estão na ponta, ver uma notícia dessa, desanima. Porque quem tem que dar o exemplo são os chefes de poderes, né? Deputado Paulo Mansur, estamos chegando ao final do podcast da Alesp. Os minutos finais são seus. Olha, Renata, quero te agradecer a todos os telespectadores que acompanharam a gente aqui no podcast. Internautas também, porque a gente vai no Spotify, no YouTube, multiplataformas. Sim. E falar que o meu mandato está à disposição. O meu gabinete aqui é o 360, no 3º andar da Ala Nova aqui em São Paulo, que eu atendo toda a região de São Paulo, que eu tive uma votação muito expressiva aqui, 20 mil votos eu tive em São Paulo. Então, falar que eu estou também abrindo meu comitê político, um escritório lá em Santos para atender a Baixada Santista e em Campinas também para atender o interior do estado. Falar que vocês podem contar com a minha atuação. A minha rede social é Paulo Mansur Oficial, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim. Se comuniquem comigo que vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos por aqui com o podcast da Alesp, hoje com o deputado Paulo Mansur, do PL. Fique sempre ligado com a gente.